Amados, tudo bem? Vamos à nossa aula de português. Hoje nós trataremos de um assunto que é intitulado adjetivo. Está lá no livro de vocês, na página 114. Está bem? Vocês farão, após as explicações, duas questões, que está na página 114. E, posteriormente, aqui na nossa videoaula, eu coloquei mais uma questãozinha, a questão de número 3, para complementar a compreensão de vocês. Então, no total, são 3 questões, 2 do livro e uma que está anexa aqui na nossa videoaula. Está bem? Meus amados, já é de conhecimento de vocês que nós estamos no 4º período, né? O último período do ano letivo. Esse ano atípico, com aulas remotas. E na próxima semana nós teremos as nossas avaliações parciais, que são os simulados, e vocês farão da mesma forma que já estão fazendo, né, que fizeram os anteriores, através dos simulados. Então, professora, nós vamos estudar o que para o simulado? Meus amados, a professora vai colocar, já colocou, né, porque já está pronto, questões contextualizadas, aquelas em que nós estudamos referente a habilidades de informações implícitas, explícitas, temas de textos, assuntos principais, elementos de compreensão, de interpretação, está bem? Sempre no mesmo perfil, para que vocês possam refletir, fazer uma leitura bem atenciosa e assim fazer excelentes escolhas de suas respostas. Então, vamos à nossa aula de hoje. Primeiro, nós vamos entender o que é o adjetivo. O adjetivo é a palavra variável. Professora, o que é algo variável? De uma forma bem tranquila, bem simples, é uma palavra que muda. Variável se refere à variação, à mudança. Então, essa palavra ela vai mudar, ela vai sofrer variações. Em que tipos? Em gênero e número. Quando eu falo de gênero, eu me refiro a quê? Masculino e feminino. Quando eu falo número, eu me refiro a quê? Singular e plural, que caracteriza o substantivo. Substantivo, sim, estudamos há algumas semanas atrás, estudamos o substantivo. Só lembrando, os substantivos são palavras que nomeiam, né, que dão nome aos seres. Seres esses que podem ser reais, fictícios, podem ser sentimentos, podem ser sensações, emoções, objetos. Então, todos os seres que existem, nós damos o nome de substantivo, indicando-lhe qualidade, estado, modo de ser ou aspecto. Então, vamos recapitular. Adjetivo é a palavra variável, é a palavra que muda em gênero e número, que caracteriza o substantivo, ou seja, que está intimamente ligada ao substantivo. Essa ligação, essa variação é para quê? Para indicar uma qualidade, um estado, um modo de ser ou um aspecto. Está bem? Vamos observar nos exemplos, porque fica bem mais tranquilo de compreender. Amanda tem olhos lindos. Observem que nós temos aí o substantivo olhos e temos a palavra lindos. Lindos é um adjetivo que se refere ao substantivo olhos. E eu estou colocando aí o substantivo olhos no masculino plural. Masculino é o gênero e plural é o número. Então, o meu adjetivo tem que concordar com o substantivo. Então, o meu adjetivo lindos também deve estar no masculino e no plural, para que haja concordância entre o substantivo e o adjetivo. Mais um exemplo para fixar. Os homens corajosos enfrentam os desafios. Perfeito. Nós temos aí qual substantivo? Homens. Qual adjetivo? Quem é ou qual é o termo, a palavra que está caracterizando, está atribuindo uma qualidade
ao meu substantivo homens? É o adjetivo corajosos. Por isso que corajosos é um adjetivo, porque está intimamente ligada ao substantivo homens. Mais uma vez, homens é um substantivo que está no masculino e plural. Então, o meu adjetivo corajosos também está concordando, ou seja, no masculino e plural. Se nós tivesse aí no lugar de homens, nós tivéssemos o substantivo mulheres, o que iria acontecer, professora? O adjetivo também iria sofrer variação de gênero. Como assim? Iria ficar as mulheres corajosas. Mudaria somente o gênero de masculino para feminino e, consequentemente, também o seu adjetivo. E para complementar mais um exemplo, Mônica ficou confiante no resultado. Faltou o acento, tá bem? Mas tudo certo. Mônica ficou confiante no resultado. Nós temos aí o substantivo Mônica e o adjetivo confiante. Confiante está concordando com o substantivo Mônica, que é feminino e está no singular. Por isso, o adjetivo também se apresenta no singular para concordar com o substantivo. Então, vamos aqui. Se ligue. O adjetivo concorda em gênero e número com o substantivo. Perfeito, porque eu já acabei de explicar todas essas informações com esses 3 exemplos. Meus amados, são essas as informações, não é complicado, é tranquilo de ser compreendido, compreendemos melhor quando exercitamos. Nós apenas iniciamos hoje esse conteúdo, mas ele não vai terminar hoje. Ele foi dado início e vai perdurar por algumas aulas, está certo? Agora nós vamos para algumas observações que está lá no livro didático de vocês, na página 114. Anote aí. Os adjetivos são palavras que caracterizam substantivos, atribuindo-lhes noções de qualidade, condição, julgamento, estado e etc., como eu já falei anteriormente. Então, vamos mais a uma explicação. As expressões formadas por 2 ou mais palavras com função de adjetivo recebem o nome de locuções adjetivas. Como assim, professora? Muito tranquilo, meus amores. Quando vocês tiverem 2 palavrinhas, né, uma ao lado da outra, e tem a mesma função de adjetivo. Qual é a função do adjetivo? Né? Caracterizar os substantivos, mas caracterizar de que forma? Atribuindo a ele noção de qualidade, condição, julgamento, estado, não é isso? Então, se houver 2 palavrinhas, uma ao lado da outra, com essa característica, nós damos o nome de locuções adjetivas. Geralmente, são formadas por uma preposição e por um substantivo. Mas, professora, nós não estudamos preposição. Perfeito. Esse conteúdo é para o próximo ano, se assim Deus permitir. Mas o que é que nós vamos compreender? Tranquilo, vocês conseguirão identificar. Preste atenção. É formado por uma preposição e por um adjetivo, como em, olha o exemplo, colegas da turma. Colegas, aí nós temos o substantivo, ok. Da turma é o termo, é a expressão que está caracterizando o meu substantivo. Quem é o meu substantivo? Colegas. Mas eu tenho aí, da turma, temos 2 palavras, não temos? Temos uma preposição que é o da e turma, que está juntando aí as duas, né, formando essas 2 palavrinhas e dando a essa junção a característica de locução adjetiva. Então, da turma é uma locução adjetiva que se refere ao substantivo colegas. Luz do sol. Luz é o substantivo. Do sol é a locução adjetiva. Por quê? Porque nós temos aí 2 palavrinhas, o do e o sol. Vamos continuar observando para melhor compreender. Algumas locuções adjetivas podem ser substituídas por um adjetivo com valor equivalente. Observe. Então, professora, quando houver uma locução adjetiva, ou seja, 2 palavrinhas, uma ao lado da outra,
que têm o mesmo valor de adjetivo. Pode ser que hajam palavras que tenham o mesmo valor, adjetivo que tenha o mesmo valor, valor de sentido? Sim, preste atenção aqui aos exemplos. Carne de boi. Carne é o substantivo, de boi é a locução adjetiva. Eu posso substituir de boi por bovina? Posso e devo. E assim eu substituo uma locução adjetiva por um adjetivo de sentido, de valor equivalente. Loção de cabelo. Loção é o substantivo, de cabelo é a locução adjetiva, que refere-se, é a mesma coisa que eu falar loção capilar. Capilar é referente à locução adjetiva de cabelo. Amor de irmão, da mesma forma, amor, substantivo, de irmão, é uma locução adjetiva que tem como adjetivo correspondente de valor equivalente fraternal. Então, eu também posso falar amor fraternal, que tem o mesmo sentido. O que mudou? Apenas que de irmão é uma locução adjetiva e fraternal é o adjetivo, mas que tem o mesmo valor. Está bom de sentido? E para concluir, calendário. Calendário é o substantivo, do aluno é a locução adjetiva e nós temos como valor equivalente calendário discente. Discente é o adjetivo correspondente à locução adjetiva do aluno. Meus amados, eu espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, volta novamente a assistir a videoaula, está bem? E agora nós vamos às questões, para eu explicar e vocês conseguirem responder. Professor, esse conteúdo vai estar na prova? Não, não vai estar. Fiquem tranquilos, porque esse conteúdo posteriormente eu passarei um trabalho. Primeira questão. Da notícia, olha a notícia. Cientistas apresentam o maior dinossauro do Brasil. Lembra que nós estudamos esse texto na semana passada? Pois então vamos lá. Releia. Os titanossauros eram dinossauros herbívoros com o corpo bem desenvolvido, o pescoço e a cauda muito longos e uma cabeça relativamente pequena. Eles habitaram o mundo durante o período Cretáceo e eram muito abundantes no supercontinente Gondwana, que no passado reunia as massas continentais de América do Sul, África, Índia, Austrália e Antártica. Perfeito, temos aí um trechinho da notícia, agora nós vamos exercitar o que é exatamente, né, o que estamos estudando, que são os adjetivos. Nesse trecho, que termo indica o tipo de alimentação dos titanossauros? Copie no seu caderno. Você faz a leitura novamente e copia aí somente o termo que se refere ao tipo de alimentação dos titanossauros. Perfeito? Que termo caracteriza o momento em que os titanossauros viveram? Existe aí um termo que exatamente vai se referir à caracterização do momento em que eles viveram. Você também vai copiar aí no item B. Item C. Quais substantivos as palavras indicadas nas respostas A e B caracterizam? Vocês responderam o item A e o B. Agora, o que é que o C pede? Que vocês identifiquem os substantivos que se referem exatamente às respostas do item A e do item B. Porque o substantivo não está relacionado ao adjetivo, então você vai exatamente agora copiar no item C os substantivos. D. Qual é a importância dessas caracterizações para o leitor da notícia? Se nós estamos falando de caracterizações, nós estamos falando dos adjetivos. Então, qual é a importância dos adjetivos para a compreensão desse trecho que lemos? Então, você vai copiar com o seu entendimento. Questão de número 2. Releia o trecho a seguir. O maior dinossauro já encontrado no Brasil foi apresentado ao mundo nesta quarta-feira, 5/10, por pesquisadores de várias instituições, revelando que o país foi uma terra de gigantes há 60 milhões de anos. Ok. A. Identifique o substantivo comum que foi utilizado pela jornalista para retomar
o substantivo próprio Brasil. Perfeito. Nós temos aí o substantivo próprio Brasil, e a jornalista, ao escrever aí o seu trecho, a sua notícia, ela utilizou um outro substantivo, que é um substantivo comum, para se referir ao substantivo próprio Brasil. Então, você vai copiar qual é esse substantivo comum. Está certo? B. Que expressão caracteriza o substantivo terra? Ou seja, qual é o adjetivo que se refere ao substantivo terra? E você escreve aí no item B. C. A expressão encontrada no item B é composta de quais classes de palavra? Amados, eu acabei de explicar há pouquinho tempo a questão das locuções adjetivas. Essa resposta da item C está relacionada a ela, está bem? As locuções adjetivas. Já dei aqui a dicasinha para vocês conseguirem responder assim. E a terceira questão que eu disse que é para complementar, né? Você vai copiar aí no seu caderninho. 3. Sublinhe os adjetivos e indique com uma seta a que substantivo ele se refere. Perfeito. Você vai copiar todos os itens e vai passar um tracinho, sublinhar os adjetivos. Feito isso, você puxa uma setinha e indica a qual substantivo ele está se referindo. Só isso que você vai fazer. Item A. O aluno estudioso consegue bons resultados. Sim, professora, o que eu faço? Mais uma vez. Sublinha o adjetivo. Feito isso, puxa uma setinha com seu lápis bonitinho, organizado, e indica a quem a esse substantivo está se referindo. Perdão, a quem esse adjetivo está se referindo. Então, você vai puxar a setinha apontando para o substantivo, tá certo? C. Aliás, B. As crianças pequenas estavam alegres. Quem é o adjetivo? Passa o traço. Quem é o substantivo a quem o seu adjetivo está ligado, está fazendo referência, você puxa a setinha e aponta, tá certo? C. A menina ficou irritada com o irmão. D. O homem usava um chapéu grande. E. Maria encontrou um pobre gatinho martirizado. E F. Esse menino tem cabelos pretos e encaracolados. Pronto. São essas as questões. Eu acredito que vocês vão fazer muito tranquilamente, porque vocês são muito inteligentes. Está certo? E para concluir, vamos refletir. Olha que imagem linda, bela. Enquanto houver vontade de lutar, haverá esperança de vencer. Não percamos a nossa vontade de lutar. Todos os dias e sempre lutar pelo melhor, lutar pelo estudo, lutar pela vida, lutar pelo aprendizado, lutar pelo crescimento, lutar por ser alguém melhor, porque vamos vencer. Já estamos vencendo. Que a esperança, ela habite em nossos corações e que nós tenhamos dias de muitas bênçãos divinas. Um abraço bem apertado e até a próxima aula, meus amores.